e a gente vai saber mais detalhes com o Rafael a partir de agora. Bom dia, Rafael, seja muito bem-vindo ao Ops Notícias. Bom dia, Max. Muito prazer. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite da TV Ops, especialmente a você, Max. E quero dizer aqui, primeiramente, você que é usuário de cadeira de rodas, você que é cadeirante, acompanhe essa entrevista porque ela vai ser muito importante para você começar a fazer exercício físico de uma vez por todas. Olha, nós que agradecemos a gentileza, viu, por você comparecer aqui e estar nos dando essa entrevista. Ô, Rafael, de que parte do Brasil você está falando? Eu sou de Campinas, estado de São Paulo. Fica aproximadamente 100 quilômetros da capital São Paulo. Muito prazer então e bom dia a todos os campinenses, é assim que fala, que estão nos acompanhando agora pela rede social. Campineiros. Campineiros, muito bem, obrigado pela correção. Então, bom dia a todos os campineiros. Ô, Rafael, por que você se especializou nesse tipo de atividade? Olha, quando eu estava na minha graduação de Educação Física, eu vi a necessidade de estar partindo para uma área diferente. E por quê? Porque eu tinha 3 pessoas na família na época com ataxia cerebelar, que é uma doença, ou alguns consideram como uma deficiência, um grau da paralisia cerebral, que afeta os movimentos, afeta o cerebelo. Então, tendo essas pessoas na família, eu vi a necessidade de utilizar a educação física como não só uma prevenção, mas como um tratamento, como uma ajuda, como um lazer também para esse tipo de pessoas. Então, foi através da família que eu entendi essa importância e, graças a Deus e graças ao trabalho, eu consegui estar aumentando o número de pessoas que eu posso estar ajudando. E não somente a família, mas também mais pessoas que estejam necessitando de exercício físico especializado nessa área. Que bacana, Rafael. Então, a partir das experiências próprias, né, você é trivialmente grande e o que não nos garante que amanhã não possamos ser nós as vítimas, né? Porque acontecem tantos problemas no nosso dia a dia. Então, eu queria saber de você, o número de cadeirantes, ele tem crescido em nosso país? Sim, Max, o número de cadeirantes tem crescido no país. E eu posso corroborar com esses dados, por quê? Porque hoje a gente vê os maiores dados de pessoas que são cadeirantes, que adquirem algum tipo de deficiência por acidentes de moto, acidentes de carro, por acidentes com arma de fogo e também acidentes com arma branca, que seria faca. Então, esses números têm aumentado pelo número de motos, pelo número de carros, pelo número de pessoas que utilizam esses meios e também, para a gente mostrar dados, a gente sabe que esse ano dessas eleições de 2020 vai ser o maior número de pessoas com deficiência que vão votar. Cresceu 25% o número de eleitores com deficiência. Então, a gente vê que esses dados mostram que o número de pessoas com deficiência realmente tem aumentado no nosso país. Olha, esse dado é muito interessante porque essas pessoas, né, com deficiência que vão votar precisam conhecer as propostas dos candidatos nos quais vai votar, inclusive para que elas possam ser contempladas, né, com propostas que deem acessibilidade, que façam um reconhecimento sobre essa questão da deficiência que é tão importante. Rafael, há pessoas preconceituosas que acham sua profissão desnecessária ou já temos uma sociedade mais consciente nesse sentido? Olha, Max, nós já evoluímos bastante nesse sentido. Hoje nós temos a profissão de educação física como uma profissão muito mais reconhecida do que 10 anos atrás, por exemplo. É uma profissão que vem ganhando projeção, ela vem ganhando compartilhamento entre os seus praticantes, seja ele de qualquer idade, seja ele com deficiência ou não. Então, sim, a profissão ela é mais valorizada. Claro que existem exceções à regra, né? Sempre tem as pessoas que acham que aquele trabalho não deveria existir, que não serve para nada, que não ajuda. Mas a grande maioria ela apoia e vê a necessidade do profissional de educação física atuar, sim. Agora me conte aqui, em se tratando de atividades físicas, há limites para os cadeirantes? Se a gente pensar no limite como escolha, eu digo para você que não existe limite. Um usuário de cadeira de rodas, ele pode escolher praticar exercícios na academia, ele pode escolher praticar exercícios em casa, ele pode praticar atividades esportivas coletivas, como handball em cadeira de rodas, basquete em cadeira de rodas e outras modalidades, como tênis em cadeira de rodas. Ou seja, na escolha não há limites. Porém, quando você está trabalhando com um aluno que tem uma mobilidade reduzida, há limites no que ele pode fazer durante o exercício. Ali a gente tem as questões de adaptações. Então a gente consegue adaptar
Então tem alguns limites nesse sentido, na execução ali, naquele ajuste fino durante o exercício. Mas na escolha não existe limite, existe sim uma grande leva de opções para a pessoa, a usuária de cadeira de rodas, estar escolhendo. Muito bem, Rafael, enquanto você toma uma água, eu vou me reportar aqui diretamente ao telespectador do Canal 10 que está nos acompanhando agora e também a todos os internautas. Eu estou tendo a oportunidade de conversar com o Rafael Matosinho, que é personal trainer, e ele dirige, né, o seu trabalho para atividades físicas com cadeirantes. Infelizmente, nós temos uma sociedade ainda capacitista que tira e rouba da pessoa com deficiência direitos que são valiosos e muitas vezes os anula pela causa da deficiência quando não deveríamos. Antes da palavra deficiente vem pessoa, e as pessoas são diferentes. Cada um de nós temos as nossas limitações dentro dos aspectos da nossa vida. Então, de perto, como diria a canção, ninguém é normal. Então, reveja seus conceitos, observe se você está sendo capacitista com a pessoa, né, com deficiência, porque a gente não pode medir capacidade de ninguém por conta da sua limitação. Muito pelo contrário. Existem pessoas com limitações que são muito e extremamente mais capacitadas do que nós mesmos, que nos dizemos pessoas normais. Ô, Rafael, vamos seguir aqui a nossa entrevista e agora eu queria saber o que definitivamente não é apropriado para a pessoa com limitações fazer. Olha, eu vou transferir essa limitação e essa dificuldade em realizar os movimentos para a pessoa com usuário de cadeira de rodas não fazer exercício por conta própria. Isso eu não recomendo. Por quê? Porque ela precisa de um profissional para guiar ela no caminho. Porque muitas vezes um exercício mal executado ou vários exercícios mal executados por diversos dias, por meses, por várias sessões de treino, pode sim causar uma lesão muscular ou pode também aí levar a uma lesão na coluna, algo que vai atrapalhar ela nas suas atividades diárias. Por exemplo, se você tem um desconforto muscular porque você fez um exercício de forma errada, isso vai atrapalhar numa transferência para uma cadeira de banho, vai atrapalhar numa transferência para um sofá, para uma cama. Então, é imprescindível que você tenha acompanhamento profissional. Fantástico, viu, essa sua observação, porque muitas vezes as pessoas querem, eu não estou falando apenas da pessoa com deficiência, mas do ser humano de forma geral, inclusive naquela questão do automedicamento, né? Tem gente que gosta de fazer as coisas por si só e isso nem sempre dá em bons resultados. Agora, Rafael, no início, na introdução da nossa entrevista, eu falei dos benefícios, né, para o corpo. Agora, além disso, cadeirantes que se exercitam, por exemplo, conseguem se sociabilizar melhor? Sim, Marcos, com toda certeza. O primeiro ponto é que se você faz exercício num ambiente que tenha mais pessoas fazendo exercícios também, você tende a compartilhar suas ideias, compartilhar experiências, conversar com as pessoas que estão próximo de você. E por outro lado, se você de repente está fazendo exercício em casa, porque você não gosta de ir numa academia, ou não gosta de fazer exercício numa praça ao ar livre, você está fazendo em casa, mas você tende a compartilhar aqueles conhecimentos com outras pessoas para você ajudar. Então tem esse sentimento recíproco no ser humano, que é quando você aprende alguma coisa, você também quer ensinar para outras pessoas. Então fazer exercício, ele tem esses dois sentidos. Se você faz com outras pessoas, você quer compartilhar. Se você faz sozinho, você também quer compartilhar para ajudar outras pessoas. Olha, eu não sou nenhum modelo de atleta, nem nada parecido, mas eu já passei por algumas academias na vida e não me lembro de ter encontrado nenhuma pessoa com deficiência. Eu acho que a gente precisa mudar isso, né? E as pessoas com deficiência precisam aparecer mais. Só que eu tenho um recado para você que está acompanhando essa entrevista. Quando você encontrar uma pessoa com deficiência, nada de perguntar o que foi isso? Dói? Como é a sua vida? Essas pessoas que têm deficiência, elas não se interessam por esse tipo de pergunta e acham isso inconveniente e muito chato, né? Trate a pessoa como ela deve ser tratada. Pergunte sobre coisas que você perguntaria a qualquer outra pessoa. Como é que estão suas atividades? Como é que está o exercício? Está legal? Você trabalha em quê? Enfim, perguntas que você faria a qualquer outra pessoa e não pormenorizando, querendo saber detalhes daquela
daquela limitação que a pessoa está vivendo, porque isso é um inconveniente e é muito chato, viu? Rafael, vamos seguir aqui. Você já teve um cliente cadeirante que superou as suas próprias expectativas? Ou seja, você olhou, analisou e disse, talvez, e aí a pessoa deu aquela volta por cima e mostrou que podia ir muito mais além. Sim, Max. Eu tenho um exemplo muito interessante aqui para colocar para todo mundo entender a importância do exercício físico e também a importância do exercício físico de força. E tinha um aluno que, quando a gente começou a fazer exercício de musculação, exercício de força, ele não conseguia transferir da cadeira de rodas para outro lugar, por exemplo, para um sofá ou para um outro banco. Então a gente fez esse teste antes de começar os exercícios e após 3 meses de intervenção fazendo exercício físico, o aumento de ganho de força muscular nele ajudou ele na transferência, ou seja, ele ganhou mais independência através do exercício físico. Para alguns parece uma coisa simples, mas a gente sabe que não é tão simples transferir de uma cadeira de rodas para um outro local, seja um sofá, seja uma cadeira de banho. Então, através do ganho de força vindo do exercício físico, foi possível aumentar a independência dele nesse caso. Ô, Rafael, você tem muitos clientes aí onde você mora e qual é a faixa de idade deles e que tipo de deficiência eles possuem adquirida, congênita, como é esse número de clientes que você tem? A grande maioria são de deficiências adquiridas, como a lesão da medula espinhal, a lesão aconteceu através de projétil de arma de fogo, ou também aconteceu por acidente automobilístico. Às vezes acontece também de ter algum cliente que teve alguma queda e teve uma lesão da medula espinhal. Já aconteceu em alguns casos, mas o número é um pouquinho menor. Então, a grande maioria dos clientes é lesão da medula espinhal com lesões adquiridas. A faixa etária, ela geralmente é mais em jovens que acontece a lesão da medula espinhal. A gente teve aí uma breve interrupção na comunicação do Rafael, mas ele já volta daqui a pouco para concluir essa pergunta. A gente está falando sobre exercícios para cadeirantes. Não é uma modalidade que você vai encontrar em todo lugar, mas existem profissionais capacitados como o Rafael que fazem esse lindíssimo trabalho. Então, Rafael, pode concluir seu pensamento. Você falava que são pessoas muito jovens. Sim, são pessoas muito jovens, na faixa etária aí de 22 anos até 35 anos, que procuram esse serviço, né, de personal trainer especializado para usuário de cadeira de rodas, geralmente com lesão da medula espinhal. Pois é, agora eu fico imaginando a quantidade, por exemplo, de adolescentes e de pessoas muito mais jovens que estão confinadas dentro de casa, às vezes por vergonha da sua própria limitação, às vezes por falta de estímulo da própria família, dos amigos, que gostariam tanto, talvez, né, de fazer uma atividade física e não sabem como procurar esse caminho. Então fica aí o alerta para todos os